nos diz a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, ou voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste, seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, ó Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque estamos diante do teu altar, diante da tua palavra. Temos a oportunidade, ó Deus, de sermos alcançados por graça e favor do Senhor, através da direção da tua palavra para nossas vidas. Pedimos perdão mais uma vez.
Perdão porque pecamos, transgredimos a tua lei, os teus santos mandamentos. Ajuda-nos e fala conosco através da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ela faz parte de um capítulo na Bíblia que tem, alguém já o chamou de achados e perdidos, o capítulo dos achados e perdidos. Tem 3 acontecimentos, ou pelo menos 3 parábolas que são contadas: a parábola da ovelha perdida, depois da dracma ou moeda perdida, e essa que é a parábola que dá o seu nome do filho pródigo. Bem, nós, quando lemos parábolas na Bíblia, hoje nós de tanto ouvirmos e serem repetidas para nós, a gente já está até familiarizado com algumas coisas, alguns relatos bíblicos, ou talvez os maiores deles. E talvez o que a gente vai ouvir quando vamos escutar uma pregação baseada em alguns textos desse, a gente tenha como algo repetitivo, algo que nós já ouvimos outras vezes. Eu não quero apenas ficar naquela ideia de que muitas pessoas têm que é bíblica também, né? Que a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, a ideia é que há algo novo de Deus. A palavra de Deus, ela não envelhece, ela não se supera. Mas o certo é, irmãos, que nós, por mais que a gente tenha lido, estudado a Bíblia, escutado mensagens de pregações e tenhamos pregado em alguns textos bíblicos, nós estamos muito distantes de extrairmos tudo aquilo que Deus, na sua infinita graça, tem para nos fazer entender a sua grandeza, o seu amor que é tão profundo por nós. A parábola do filho pródigo não é uma parábola, não, o título foi dado aí como a parábola do filho pródigo, mas na realidade o que nós temos aqui é a parábola de um pai, é a história, é o relato de um pai de amor, de um pai amoroso. Até porque quando a gente lê a parábola do filho pródigo, já está intitulado o filho pródigo. Então, o filho pródigo é aquele que foi embora, que não ficou em casa. Mas quando a gente lê a história e chegamos lá no final, o relato é que quando o pai festeja a volta desse filho, o filho que não foi embora e que estava em casa, estava no campo trabalhando, e quando chega, que vê o barulho da festa e pergunta ao empregado: por que isso? Por que esse som todo em casa, essa festividade toda, essa alegria? E ele diz: é porque aquele teu irmão que foi embora voltou, e teu pai mandou matar aquele novilho gordo que estava sendo cevado, mandou matar, e disse que vai fazer uma festa porque o teu irmão voltou salvo, voltou bem. E ele, agora o filho mais velho, não quer mais nem entrar em casa. O pai vem chamá-lo e ele ainda insiste em não entrar. E ainda diz qual é a razão, porque ele toda a vida trabalhou como escravo, foi um trabalhador, fez de tudo, e o pai nunca matou nem sequer um cabrito para ele. Agora vem aquele filho rebelde, aquele filho que foi embora, que gastou todos os bens, aquilo que foi lhe dado, os recursos que o pai lhe deu, desperdiçou tudo de forma irresponsável, e agora ele volta, o pai faz uma festa para ele. Aí, alguém também já disse, e eu concordo, que essa parábola não tem um filho pródigo, ela tem 2 filhos pródigos. Tem o pródigo que foi e tem o pródigo que ficou em casa. O que parecia ser bom, mas era bom só com tudo que tem em casa. Quando o irmão saiu, de volta, ele já não aceita o irmão, porque o irmão errou, porque o irmão agiu de forma irresponsável. Pois bem, que Deus nos ajude a compreender que
o texto fala muito mais do que alguém que volta. Fala daquele que esperava ansioso a sua volta. O texto diz que o filho vai embora. Diz ao pai que é a parte da herança que lhe pertence. Já falamos em outros momentos aqui que isso é uma atitude desrespeitosa com o pai. Até porque, ainda que o pai dele morresse, ele ainda não tinha, digamos assim, na cultura da época, ele ainda não deveria pedir a parte da herança. Por quê? Porque tinha um irmão mais velho. E ainda que o pai dele viesse a morrer, ele tinha que esperar a decisão do irmão mais velho. O irmão mais velho podia ficar na responsabilidade de administrar tudo que o pai deixara, mas ele pediu a sua parte. E o pai fez questão de entregar. Então veja um princípio aqui, que antes de você pensar que uma herança, a questão de herdeiro, e cada um tem direito a uma parte, era uma cultura que não havia essa questão de vamos dividir a herança entre os herdeiros da família, mesmo se o pai fosse morto. Na cultura, o filho mais velho era quem ficaria responsável por tudo, pelo sustento do mais novo, e não tinha nenhuma obrigação, vamos dizer assim, legal de estar partindo, dando a parte daquele filho. O pai, em nenhum momento, agiu, digamos assim, dentro daquilo que eram os protocolos da época. Ele fez conforme o filho pediu. Em outras palavras, ele permitiu ao filho fazer o que fez e ir embora. E deu mais a ele a parte que de repente cabia a ele, que ele como filho tinha direito. E esse filho vai embora mesmo, e deixa tudo e todos, e vai viver a sua vida da maneira que ele bem entende. Gasta tudo que tem, as suas as rendas, a sua renda, aquilo que ele levou, ele nem percebe que está tudo sendo indo embora. Ele não percebe que o dinheiro que ele tinha está gastando todo, que a roupa dele está envelhecendo. Ele não percebe que o tempo vai desgastando aquilo que ele mais que houve tanto investimento, o esforço do pai para produzir, para gerar, para dar a ele. Mas, irmãos, a vida aqui, a vida do homem, ela compara-se com a vida dos filhos desse pai de família, com a vida desses filhos. Seja tanto aqueles que vão embora, como aquele que ficou em casa. Há muita gente que o pai investiu na vida deles. Há muita gente nessa vida que diante de Deus foram abençoados, guardados, Deus os protegeu, Deus deu livramentos tamanhos a ele desde a sua mais tenra idade, desde a sua infância, desde a sua pequenez. Gente que Deus guardou, que Deus deu livramento de morte, gente que Deus poupou quando todo mundo pensava, e ele mesmo pensava que não ia viver o tanto que vive. Deus foi tão bom com tanta gente nessa vida. E da mesma forma que aquele filho fez com o pai, que cuidou dele, que zelou por ele, que sustentou ele durante toda a sua vida, mas que agora deixou tudo para trás e abandonou amor, cuidado do pai e foi embora. A mesma coisa acontece com o homem hoje, com relação a Deus. Ele pensa na sua liberdade, era isso que aquele filho queria. Ele achou que estar sob a tutela, os cuidados do pai, era uma prisão, era uma restrição, ele queria liberdade. E não é assim que nós percebemos, por exemplo, que é a vida do crente. Parece que a vida do crente, a impressão que se dá para o mundo é que a vida do crente é uma vida meio que presa, ele é limitado, não é?
eu acho interessante, por exemplo, interessante, não, é curioso, né? A gente está num lugar assim, aí alguém tá falando em festa, até em grupo de trabalho mesmo, alguém está falando em uma confraternização, uma comemoração, aí faz assim, a gente compra isso, compra aquilo, aí quando fala em comprar bebida, aí faz assim, fulano não, né? Fulano, parece que é assim, fulano não pode, parece que fulano tá preso, não tem essa liberdade. Não é nem que fulano não faz o que é errado, se fosse assim era até bom. Mas a ideia é que ele não faz porque ele não tem a liberdade que a gente tem. A ideia que se tem é que a liberdade para se fazer as coisas. É claro que se também o crente se achar livre e for fazer, depois eles também solam, né? Não quer nem saber, não vai ter dó não do crente que agiu errado. Mas há sempre essa ideia de que ser cristão, servir a Deus, é uma vida meio que presa, é uma vida de prisão, é uma vida limitada. Aquele filho queria liberdade, não queria mais estar sob os domínios do pai, ele queria viver a sua própria vida. É interessante que a vida de cristão é a vida de filho. É a vida de um filho que tem responsabilidade com os pais, que tem a responsabilidade com o seu pai. Como assim? A gente tem que ter tempo para o pai, a gente tem que ter tempo para falar com ele, a gente tem que ter tempo para ouvi-lo, a gente tem que ter vida para obedecê-lo, para servir a ele. É, impressionante, por exemplo, como no nosso dia a dia e como se cresce aí, se propaga tanto a questão das ideologias. Então, eu não falo nem de ideologia de gênero, de tantas ideologias que tem aí que querem colocar na mente da sociedade, na mente das pessoas, que o pai não pode botar o filho para fazer nada porque é trabalho e criança não pode trabalhar. Não é? Você está. Então, um filho não pode mais fazer, por exemplo, o que talvez alguns aqui fizeram quando eram criança. Não é? Tem gente aqui que capinou, que limpou mato, que eu pastorei gado, eu corri atrás de gado e era 50 cabeças de gado. Eu só o talo, né? Que não era nem da grossura da Alessandra, era mais fino do que ele e menor, né? Que ainda sou menor. Se sou menor hoje, imagina, né? Lá atrás. Correr atrás de 50 cabeças de gado e cuidar e viver essa vida. Se alguém faz isso, aí não pode, porque é trabalho, é serviço, e criança não pode, tem que ter educação. Aí vai para a educação lá, vai escutar, aí vem essas ideologias que tem por aí afora. Mas o pior não é nem isso. O pior é que existe toda uma ideia, né, uma cultura de formação, de que as crianças que não somente não devem estar trabalhando, mas elas têm uma liberdade, né, e devem ter uma liberdade, e aí pai não pode puxar a orelha do filho, não pode dar lapada no filho, não pode dar um cascudo no filho, isso não, porque não pode ser a violência. Agora, o filho pode dizer o que quiser para o pai, né? Aquela história do javô, né? Esse tal do javô que nunca vai, né? Está no celular, vai fazer isso? Já vou. Já fez? Já vou. Né? Eu vi outro dia na igreja presbiteriana de Pinheiros, um pastor falando para a família, dizendo assim, aprenda isso com seus filhos. Já vou, já vou. Quando ele disser, pai, eu estou precisando disso, você diga a ele, já vou. Quando ele disser, mãe, compra isso, né? Já vou. Mas faça o já vou como eles fazem. Já vou, para eles aprenderem o que é esse já vou, que já vou e nunca vai. E aí de quem obrigar o filho a ir, né? Se souber aí a justiça vem até procurar a pessoa. É uma coisa séria. Eu gosto daquele vídeo acho que deve ser nos Estados Unidos, não sei qual país aí, que os policiais chegam na porta de uma jovem senhora, né? Aí bate na porta, quando ela abre a porta, o que foi, policial? Não, me ligaram daqui. Quem chamou a polícia? Aí o menino, fui eu. A mãe olhou assim assustada, né? Olha assustada aí. Por quê? Aí parece que é porque a mãe bateu nele com cinto, alguma coisa assim, né? Aí mostra o cinto, parece, acho que assim, eu não lembro bem agora, mas parece que mostra o cinto, né? Aí o policial chama ele assim lá fora.
Ele diz, escuta bem uma coisa. No dia que você me chamar aqui, de novo, porque a sua mãe bateu em você com esse cinto, quem vai bater em você sou eu. É aquilo ali, meu Deus do céu. Aquele vídeo que agrada a uns, aquilo é um problema seríssimo por aí afora, viu? E até mesmo lá, né? Se for acho que é nos Estados Unidos, não sei onde foi aquilo. Mas assim, existe tantas coisas, mas aquele filho da Bíblia, esse filho da Bíblia, ele queria liberdade, distância de observações, distância de restrições, de limites. A gente faz o que quer. No dia que a gente entender que não é para fazer mais, a gente para, mas para porque a gente quis parar. É essa a ideia. Eu outro dia preguei aqui falando na oração do Pai Nosso, faz tempo já, eu acho mais de ano já, que eu preguei aqui falando sobre a oração do Pai Nosso. E nós temos que aprender o seguinte: servir a Deus não é fazer o que a gente gosta, não. Esse negócio de, eu tenho que fazer porque eu sou feliz. Não tem essa ideia, né? Aí vem dona Lana Rhodes, que pregava tanto, dizendo, Jesus me libertou do homossexualismo. Aí diz, a minha tia também era lésbica, Jesus libertou ela. Aí quando é depois de tudo isso que ela pregou tanto, disse, o Espírito Santo está me usando, está falando, aí depois de tudo isso ela vai casa com outra mulher, uma filha de um pastor, lá nos Estados Unidos, aí abre uma igreja aqui em São Paulo, e a igreja dela é só para quem for LGBT e não sei o quê, e simpatizante, é só para isso. A ideia qual é? É que eu quero ver pastores, ela disse mesmo assim, eu quero ver quando vocês chegarem lá, diante de Deus, como é que vocês vão comparecer diante dele, depois de vocês terem impedido tanta gente de ser feliz. De ser feliz. Porque o que importa é que eu seja feliz. A Bíblia diz que o que importa é obedecer e agradar a Deus. Obedecer e agradar a Deus, irmãos. E agradar a Deus não vai contra a minha felicidade, não. Mas sim, vai pôr limitações e regras na minha vida, sim. Mas não vai me impedir de ser feliz, não. Servir e agradar a Deus não me impede de ser alegre, de ser feliz. Agora vai impor regras e limites na minha vida. Senão a gente vai fazer um bacanal dentro da igreja. Aí ela vai me dizer que lá na igreja dela não é bacanal, não. É não. Já é a vida das pessoas que estão lá. Precisa mais ser na igreja? Precisa não, que já é uma vida. A vida já é assim. Então, assim, servir a Deus não muito cuidado com essa ideia. Eu acho assim, você pode estar no lugar que você se sente bem. Você prefere estar no lugar que você é bem recebido. Aí sim, você é bem tratado. Imagina, se você vai numa igreja, ninguém cumprimenta você, ninguém fala com você. Aí você vai numa igreja, que não é o meu jeito de ser, infelizmente. Tem pastor que é bem diferente de eu, muito melhor do que eu. Você vai numa igreja, quando você chega lá, o pastor olha para você e diz assim, minha querida, meu querido, meu filho, minha filha, que coisa boa está te vendo hoje. E todo mundo, ou alguém na igreja, outras pessoas na igreja, vêm e te cumprimentam, falam com você. Qual é o melhor lugar para você? É o lugar onde todo mundo te recebe ou é o lugar onde todo mundo te ignora? Você entra, sai, ninguém fala com você, ninguém lhe vê. É lógico que você vai se sentir melhor no lugar que as pessoas te veem, te enxergam. Eu não estou falando que você tem que engolir tudo, não. Agora eu estou dizendo o seguinte, não é aquela ideia de que eu sou feliz, porque eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Servir a Deus é fazer o que Ele gosta, o que Ele quer, o que agrada a Ele, a vontade dEle. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não tem como entrar do nosso jeito, da maneira que nós queremos. Mas o filho está bem agora, porque agora o pai não está mais observando ele está longe. Está gastando como ele quer. O que ele pega, ele compra o que ele quer. O pai dele não diz assim, meu filho, eu comprei uma roupa para você, vista. Eu vou comprar um sapato, vamos lá na loja para a gente. Não, eu não vou com meu pai, eu agora sei sozinho. Ele entrava onde ele queria, ele comprava como ele queria, ele fazia da maneira dele.
Só que ele esqueceu que tudo que o pai tinha era dele, não era somente a uma parte da herança. Tudo que o pai tinha era dele. É por isso que servir a Deus é prazeroso. Porque servir a Deus, obedecer a Deus, vai contra talvez aquilo que eu queria fazer, mas o resultado é que eu vou ter de Deus tudo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou ter de Deus uma bênção, eu não vou ter de Deus um milagre, eu não vou ter de Deus uma cura. A gente pode até morrer com problemas sérios de saúde. Mas não importa, o que nós temos reservado no Senhor é muito mais do que tudo que se tenha nessa vida, até mesmo muito mais do que saúde. O que Deus tem para nós é muito mais. E aquele filho gasta tudo, acaba tudo, até um dia que ele se vê na necessidade de procurar e não encontrar. Não encontra dinheiro, não encontra amigos, não encontra ninguém que confie nele, ninguém que lhe ofereça um emprego. Por fim, ele procura um cidadão e esse lhe oferece uma vaga que, na cultura da época, era era algo que um judeu, por exemplo, não queria cuidar de porcos, apacentar porcos. O homem disse: estou precisando de alguém. Vá lá cuidar dos meus porcos. Vá cuidar deles. Aquele moço que pensava assim: eu não quero mais estar nessa vida. Meu pai dizendo: olha, acorda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso. Eu não quero mais isso. Agora ele está cuidando de porcos, aquilo que era insuportável para ele. Ele tem que suportar o insuportável. Irmãos, afastar-se de Deus é irmos no caminho ao insuportável, aquilo que a gente não vai suportar. Ainda que aparentemente, ainda que momentaneamente isso pareça ser prazeroso, essa vida que o homem vive aí pareça ser atraente, divertida, mas o resultado é que ela está levando para uma situação de uma vida de coisas, da gente ter que aguentar o que é insuportável. Levar para um lugar de distância do Pai é viver uma vida insuportável de se viver. E ele tem que lidar com aquilo, ele vai apacentar os porcos, e a Bíblia diz que a fome é tão grande que ele deseja comer a comida dos porcos. É tão grande a fome que aquele rapaz exigente lá atrás, que disse: eu quero comer o que eu quiser, eu quero gastar com o que eu quiser, agora está desejando comer o que ninguém quer, o que jogaram fora, o resto, ele está desejando se alimentar, tamanha a sua fome. Mas a Bíblia diz que um dia ele cai em si. Caindo em si, ele acorda, ele desperta e diz assim: quantos trabalhadores, são muitos, meu pai tem muita gente trabalhando para ele, estão comendo, tem alimento nessa hora, nessas horas, e eu aqui estou perecendo de fome. Eu não tenho o que comer. Nem os empregados do meu pai vivem assim. Passam por essa crise que eu estou passando, por essa situação que eu estou passando. Vivem uma vida tão triste como essa. Nem os empregados deles são assim. E ele diz: eu vou me levantar. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele que eu tenho culpa. Que eu errei. E que eu estou arrependido. E não vou mais ser exigente, não. Eu vou chegar lá e vou dizer para ele que eu quero ser apenas empregado dele. Porque a comida dele é melhor do que isso aqui. Porque lá perto dele é melhor do que isso aqui. Não existe lugar melhor do que estar perto do Pai para aquele moço naquela hora. Antes não era tão bom assim. Mas agora ele viu que o melhor lugar para ele é estar perto do Pai. Ele não quer nem ser tratado como filho. Ele quer apenas ser empregado, porque ele quer estar perto do Pai. A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ideias, muitas vezes, o nosso querer, as nossas vontades, muitas vezes nos encaminham, nos levam para distante do Pai.
Distante do Pai, irmãos, não é fora da igreja, não. Viu? Distante do Pai não é deixar de ser crente, não. Nem penso nisso. Distante do Pai não é, eu não fui mais para a igreja, não fui mais para o culto, não. Distante do Pai não é isso, não. Estamos distantes quando estamos dentro da nossa própria vontade. Estamos distantes quando estamos fazendo o nosso próprio querer. Quando ele pensa, eu quero estar perto dele. Eu quero estar gozando da aproximação dele. Eu quero estar sentindo como é estar lá, perto daquele homem, perto daquela pessoa. Eu quero viver aqueles momentos que eu vi que os empregados dele viviam, mas eu quero estar lá. Aqui não dá para mim. Nessa história todinha, nessa situação todinha, que vamos imaginar aqui, uma pessoa que pegou um dinheiro, uma fortuna, né, uma certa renda, e que saiu pelo mundo, vamos pensar assim, quanto tempo esse rapaz passou longe do pai. Ninguém sabe se ele passou meses ou anos na história. Mas vamos pensar o seguinte, que para gastar ele nem percebeu o tempo se passando. Mas tinha um pai lá em casa, lá de onde ele havia saído, que vivia a ansiedade de ver o filho retornar para casa, o filho voltar. O pai observava todos os dias para ver se aquele filho ia voltar. Não tinha notícia dele, ninguém dizia nada, ninguém trazia nenhum aviso da parte com relação àquele filho. Ele estava aguardando ansioso, o filho nem sinal. Quanto tempo o pai o esperou? Até que um dia vem um cidadão estranho lá no caminho, se aproximando, e ele observa de longe. E eu lembro de uma ilustração de um professor e pastor que pregou aqui nessa igreja, antes de vir congregar aqui. Eu vi pregando aqui numa festividade, eu acho, não sei se foi de oração, pastor Pedro. E eu lembro do pastor Pedro contando numa ilustração, dizendo assim, que o pai olhava e dizia, quem é aquele? Quem é aquele estranho que vem ali? Quem é aquele rapaz? Ou, quem sabe, não parece nem um rapaz, parece um velho mal acabado. Está lá, a roupa velha, gasta, cabeludo, barbudo, descalço. E o pai observando, dizendo, quem é aquele? Até que, a uma certa distância, ele dá para identificar que é o filho. Sem que o filho diga nada, a palavra do Senhor diz que ele corre, vai ao encontro dele, abraça com ele, beija ele. E aí é quando ele vem falar, mas o pai já o abraçou, o pai já o beijou, o pai já está com ele no seu colo, e ele está dizendo assim, olha, eu sei que eu pequei, eu sei que eu desobedeci, eu sei que eu fui infiel, infeliz, que eu fiz algo que entristeceu o Senhor. Eu quero ser apenas, eu quero que o Senhor me receba como um empregado, me receba apenas como um servo seu. Mas o pai já está abraçando e o beijando. Não importa quanto tempo, o pai estava lá, aguardando o retorno do seu filho. A nossa vida, as nossas ideias, as nossas vontades, têm às vezes nos distanciado do pai. O inimigo se utiliza dessa nossa distância para trabalhar danos, perdas na nossa vida, prejuízos na nossa vida, para nos envergonhar, para nos deixar maculados. O inimigo trabalha no nosso distanciamento do Pai para fazer a gente inaceitável. E quando, de repente, o Pai está nos aguardando, querendo ver o nosso retorno, almejando para nos abraçar, para nos beijar e bradar para os seus servos, olha, tragam depressa a melhor roupa, manda vestir a melhor roupa, manda calçar os pés dele, trazer uma sandália para os seus pés, manda trazer um anel para colocar no seu dedo, e diz assim, e vamos matar aquele bezerro, aquele novilho que está sendo cevado, vamos matar o boi gordo para fazer uma festa,
porque esse filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi achado. E o pai faz isso com tanta alegria, com tanto prazer, porque o filho voltou. Irmãos, quando nós voltamos, quando nós procuramos viver uma comunhão com Deus, nem pense que a alegria maior é a sua. O prazer maior está no Pai, que aguarda, que tem essa ansiedade, esse desejo, almeja que o filho esteja no seu braço, que os filhos estejam perto, esteja com ele. Nós temos um Deus que nos ama e quer nos ver próximos, quer nos ver no seu lado, perto dele. Um Deus que quer cuidar de nós como um filho a quem ele ama, por quem ele zela. Faz a festa, todo mundo vê o empenho, o esforço daquele pai, a alegria do pai em receber o filho que havia deixado tudo e que voltou. E agora, o seu irmão que está ali trabalhando próximo, no campo, chega e diz para o pai, quando é anunciado por um dos seus empregados, depois que ele questiona qual a razão daquela festa, daquele barulho na casa, e eles dizem, o teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o boi gordo, mandou fazer essa festa porque o teu irmão voltou, salvo, está bem, ele está alegre. E ele não entra, e quando o pai chega, ele diz, eu estou a vida inteira com você, trabalhando, empregado aqui, como escravo, e nunca matasse nada para mim, nunca matou um cabrito. Agora vem esse filho rebelde, desobediente, e o Senhor fez isso com ele. Eu não sei se você já observou, e eu não sei se você já fez o que eu fiz, pelo menos ou pensou o que eu já pensei na minha vida. Eu já ouvi alguns testemunhos de algumas pessoas. Tem um testemunho do homem, eu não lembro agora bem o título, mas tem um testemunho de um rapaz aí, que é um pastor, que levou um choque de não sei quantos mil volts, e que o choque é para esfarelar os ossos, é para não sei o quê, aquela coisa todinha, essas coisas que o choque foi muito grande. E Deus livrou a vida desse homem da morte, e esse homem dá testemunho nas igrejas hoje. Eu não sei se você lembra do pastor que foi assassinado aqui dentro, numa igreja, antes de pregar. Eu acho que ele tinha acabado de chegar na igreja, foi assassinado aqui dentro, em Nova Cidade. Quando ele veio pregar numa igreja, parece que era, o apelido dele, acho que era Caveirinha, alguma coisa assim, não lembro bem agora, me perdoe se eu estiver enganado. Mas era um pastor que dava testemunho por aí, e ele veio pregar aqui, e foi assassinado. Quando assim que ele chegou na igreja, chegaram na porta e assassinaram ele dentro da igreja aqui pertinho, aqui em Nova Cidade. Esse homem, por certo, deu muito testemunho em muitas igrejas de ser um ex-traficante, o que era e agora foi transformado. E quando eu começava a ouvir esses testemunhos dessas pessoas, de gente que morreu e assim, quase morreu, né, que passou lá pelo hospital e que foi desenganado dos médicos e Deus restaurou. Eu escutando esse testemunho, eu pensava assim, poxa, eu nunca vivi milagre como essas pessoas viveu, não. Aí a ideia que eu tinha era assim, essa pessoa foi abençoada mesmo. Ou seja, parece que a pessoa foi mais abençoada do que eu. Aquela ideia assim, sabe, de que, rapaz, Deus realmente tem negócio e tem amor por essa pessoa mesmo, porque fez um negócio desse na vida dele, não fez na minha. Quer dizer, eu não passei por isso, né, claro. Mas a ideia parece que o que foi feito comigo foi pouco com relação ao que foi feito com aquela pessoa. Não sei se você já teve essa impressão quando você escuta testemunho de pessoas aí. Por exemplo, a pastora Odeia pregou aqui na Festividade da Segunda Oração e falou do testemunho, o carro lá com problema, e a solução estava quando o Senhor falou com ela, para ela pegar uma porca, que estava lá dentro da lama, e pegou a porca, e quando o marido chegou com o moço para consertar o carro, não dava jeito, mas aquela porca que Deus falou com ela, que estava na lama, foi a porca que solucionou o problema. Está entendendo? Coisas assim que pareciam estar perdido e de repente se ouviu o falar de Deus. E eu tenho que confessar para vocês que eu nunca
Deus nunca falou para mim, pastor Alessandro, olha a porca. Nunca ouvi Deus falar para mim, olha a porca. Estão entendendo o que eu estou falando, né, irmão? Para depois não dizer que eu estou... Não confunda, não. Não estou desmerecendo. Eu estou dizendo justamente isso. São testemunhos que a gente ouve e que de repente, eu não vivi isso não na minha vida. Parece que Deus trabalhou com outras pessoas que não têm trabalhado com a gente, às vezes. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela pessoa que encontrou a porca, quando a pastora Odé encontrou a porca, ela precisava da porca. Sabe por que eu não encontrei a porca? Porque Deus não falou comigo para eu encontrar a porca. Porque o meu carro não quebrou. O meu carro não deu problema. Sabe por que Deus não me livrou não me restaurou do choque lá de não sei quantos mil volts? Porque eu nunca me descuidei na eletricidade. Eu nunca tive acidentes com eletricidade. O Senhor guardou a minha vida para que eu nunca tivesse sofrido um choque elétrico. A minha vida foi guardada por Ele. Deus deu livramento àqueles que, de alguma forma, tiveram acidentes. Mas Deus me guardou a vida inteira para que eu nunca tivesse acidentes. Mas para não dizer que eu não sofri acidente, quando eu quase sofri um acidente, Deus guardou também. Eu lembro, a gente vinha de uma Santa Ceia lá em Siriaém, e quando já chegávamos aqui perto do Agrícola, ali, depois de Tibuaçu, que faz aquela curvinha e tem uma baixada ali antes de chegar ali na região do Agrícola, o presbítero Isaías, que vinha no volante da D20, perdeu o controle, não sei como foi tão rápido, a gente estava lá atrás, na capota lá para trás, eu só sei que só vi o barulho do pneu cantando. Eu vi a gente subindo barreira, ele subiu aquela barreira de lado, se fosse adiante, tinha caído embaixo no abismo, mas subiu aquela barreira, voltou para a pista. Quando ele parou o carro, tinha uma senhora que estava sentada lá atrás com a gente na D20. Ela estava mais sentada perto da cabine, no banco. E quem estava, eu acho que eu era um do último no bancozinho. O que a gente foi, todo mundo para frente, imprensando a pobre daquela senhora. Ela veio de lá até o regional, gemendo de dor do Agrícola para chegar. Isso depois que a gente se recompôs, né? Que o motorista conseguiu sair do lugar. Que a gente chegou aqui no Santa Clara, ela vinha gemendo de tanta dor, desceu para ser atendida no hospital. A gente olhava para o pastor Antônio Silvestre, o pastor estava sentado, a testa do pastor Antônio Silvestre tinha uma bola maior do que essa cabeça desse microfone. E ele com cinto, irmãos, a cabeça dele bateu no painel da D20. Irmã Bia chegou em casa cheia de mancha, eu também, a perna machucada no outro dia. Aí eu fico com uma dor no meu pé, que eu pregava e levanto o pé o tempo todo em pé, levantado, porque eu não aguentava pisar, uma dor nessa parte de cima do pé. Para completar, a gente tinha um caixa tipo aquele, que levava da igreja, terminava o culto, levava para dentro da sala ali na igreja pentecostal, levava para dentro da cozinha de casa. Quando foi um dia, a alça era fininha, a alça caiu, o caixa justamente acabou de cair bem em cima desse pé dolorido. Isso me incomodava tanto, e eu pensava nessas histórias, sabe? Jesus, tu já livrou o homem que levou o choque não sei quantos mil volts. O Senhor já curou não sei quem, já até ressuscitou morto, Senhor. E eu com esse pé aqui, não para de doer, eu não consigo nem ficar em pé com ele apoiado quando estou pregando. A igreja tinha desabado, para completar, a igreja tinha desabado o teto, a gente fazia o culto numa sala estreitinha, que não dava nesse espaço aqui. E eu de joelhos lá com algumas irmãs, um culto de oração, eu orando, e eu pensei comigo, Jesus, tu já curou tanta gente. Aí eu fiz assim, toca em mim, Senhor. Peguei a minha mão, passei assim no meu pé, ajoelhado lá, passei a mão assim, passa a tua mão aqui, Jesus, tira essa dor. Quando eu acabei de passar a minha mão, que voltei a mão para o banco lá orando, tinha eu, irmã Mara, Babai, a mãe de Lula aqui, que chama Cabeça, que já dormiu no Senhor, irmã Juraci, e Nazinha, quatro senhoras orando comigo. Eu lá de joelho, quando eu acabei de passar a minha mão, ao mesmo momento eu senti outra mão passando em cima do meu pé. Olha, irmão, eu senti aquilo, a mão passando. Eu disse, ai meu Deus do céu, olha, quem é que está alisando meu pé? Aí disse, ai, irmão, está alisando meu pé. Abriu o olho. Não teve jeito, irmão. Eu sentindo uma mão pegando no meu pé. Abri o olho e olhei, eu digo, Babai orando, irmã Mara orando, tudo orando. Aí cai a ficha. Eu tinha acabado de dizer, Senhor, passa a tua mão aqui no meu pé.
Eu tinha acabado de orar, dizendo, Senhor, passa a tua mão aqui, o Senhor já curou tanta gente. Passei minha mão, quando terminei de passar a minha mão, senti outra mão passando em cima. Era uma mão tocando no meu pezinho assim. Pezinho não, né? Um pezão. Tocando no meu pé. Eu digo, não, tem alguém alisando meu pé, vou olhar. Ué? Eu olhei assim, as irmãs tudo lá orando, Senhor. Quando eu olhei que eu vi as irmãs tudo orando, eu disse, o Senhor me curou. Nunca mais eu vou sentir essa dor no meu pé. Me levantei, disse às irmãs o que tinha acontecido, o que eu senti. Eu disse, não vou dizer a vocês que estou sentindo curado, não. Eu estou dizendo a vocês que eu sei que eu fui curado. Não estou sentindo curado, não. Eu sei que eu fui, porque não foi brincadeira, não, que eu senti aqui. Essa mão pegando no meu pé. Depois desse dia, nunca mais o meu pé doeu. Agora, o filho olha para o pai e diz assim, eu estou aqui toda a vida, o senhor nunca me deu nada. Eu não sei qual é o motivo, a razão que você tem. Que você tenha para deixar de caminhar com o Senhor. De cada vez mais estar apegado a Ele, de cada vez mais querer esse Deus. O filho diz, tu pegasse o teu filho desobediente, esse teu filho que foi embora e deixou tudo, dá uma festa dessa para ele. Tu não me desse nada. O pai olha para ele e diz assim, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho, você tem. Irmãos, o que a gente vai fazer nesse mundo sem Deus? Se tudo que a gente tem, o inimigo destrói. Tudo que a gente tem, o inimigo acaba. A obra do inimigo é trabalhar para que a gente não tenha família, para que a gente não tenha saúde, para que a gente não tenha alegria. Até que você se divirta, ele quer. Porque ele quer que você se engane. Até que você sinta prazer, ele quer. Que ele quer que você se entregue cada vez mais. Até o dia que você não consiga mais se libertar. Até o dia que você não consegue mais parar de pecar, parar de viver uma vida em desobediência. O que eu posso fazer se eu tenho um Deus que tem tudo e que pode fazer tudo na minha vida e dar tudo o que eu não tenho? Pode fazer por mim tudo o que eu não posso e o que ninguém pode fazer, Ele pode fazer por mim e pela minha vida. Eu tenho que cada vez mais pedir ao Senhor e dizer para Ele, Senhor, eu quero estar na Tua casa. Pai, eu quero estar na Tua presença. Eu não quero sair desse lugar. Eu não quero que a minha vida esteja fora da Tua vida, fora da Tua vontade, Senhor. Eu quero estar dentro dos Teus caminhos. Eu quero viver para o Senhor. Ainda que isso não agrade alguém, ainda que isso não agrade a família, ainda que isso não agrade a sociedade, ainda que isso não agrade os mais inteligentes e intelectuais que tem por aí, mas eu quero agradar a Deus, ainda que isso não me agrade, eu quero viver para o Senhor, porque é melhor estar na casa do Pai do que estar nesse mundo. Que Deus nos ajude a permanecermos na casa do Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus para cantar parabéns para a Alessandra. Eu estou vendo que a Alessandra vai completar 40 anos e Irmã Bia vai botar bola. A Alessandra vai completar 50 anos e Irmã Bia vai encher de foto. A Alessandra vai completar não sei quantos anos e Irmã Bia vai enfeitar tudinho. E a Alessandra, quando vê tudo, vai dizer assim, tudo que eu não gosto, do jeito que eu não gosto. Vai ser assim, mas vamos orar a Deus, depois vamos cantar parabéns com a Alessandra, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, te agradecemos por Teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque estivemos distantes dos Teus caminhos, da Tua vontade, mas o Senhor sempre esperou o nosso retorno. O Senhor sempre contava que um dia, Senhor, nós estaríamos de volta aos Teus pés. Estaremos na Tua casa, em Tua presença. Não nos deixe, Senhor, nos afastar por nada. Não nos deixe, Senhor, desperdiçar tudo que o Senhor tem nos dado. Não nos deixe, Senhor, jogar fora todo o amor que o Senhor colocou e tem, ó Deus, investido em nossa vida. Que a gente permaneça em obediência ao Senhor. E que, como diz a Tua palavra, a alegria do Senhor
seja a nossa força. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus. O amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.